Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Quando o ônibus deixa a rodoviária para ganhar o passageiro, embarques descentralizados desafiam a lógica tradicional do transporte rodoviário. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Ganhar o passageiro antes mesmo de chegar à rodoviária passou a ser um novo eixo de disputa no transporte rodoviário interestadual. A autorização para embarques e desembarques fora dos terminais tradicionais, como no caso da ligação São Paulo a Rio de Janeiro, expõe como a chamada primeira milha se tornou um fator decisivo de competitividade entre as empresas. Em conversa com o Diário do Transporte, o advogado e consultor especializado em regulação e operação do transporte rodoviário de passageiros, Ilo Lobel da Luz, avalia que a descentralização dos embarques altera de forma estrutural a lógica de planejamento do setor. Essa autorização evidencia que a disputa pelo passageiro começa antes da viagem em si. Não é apenas o preço da passagem que está em jogo, mas o tempo e o esforço que o usuário precisa fazer para acessar o serviço, afirmou. A recente decisão Surpas número 1947, publicada em dezembro de 2025, autorizou a operação da linha São Paulo a Rio de Janeiro com pontos de embarque e desembarque fora das rodoviárias convencionais. A medida permitiu, por exemplo, a utilização de locais como shoppings e áreas integradas ao transporte urbano, aproximando o ônibus do cotidiano do passageiro. Segundo Lobel da Luz, o modelo tradicional, baseado exclusivamente nas rodoviárias centrais, passou a gerar perdas de competitividade, especialmente nas grandes metrópoles. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o deslocamento até a rodoviária pode ser um gargalo maior do que o próprio trajeto rodoviário. Isso pesa na decisão do passageiro quando ele compara o ônibus com outros modais, explicou. Historicamente, o transporte rodoviário interestadual exigiu que o usuário se deslocasse até áreas centrais para iniciar a viagem. Com a intensificação dos congestionamentos e a fragmentação da mobilidade urbana, esse modelo passou a consumir tempo excessivo e reduzir a atratividade do ônibus frente ao transporte aéreo e a serviços por aplicativo. Para o especialista, a utilização de terminais privados autorizados
ou pontos de parada em regiões de alta densidade populacional representa uma mudança de paradigma. O foco deixa de ser a operação estática, terminal a terminal, e passa a ser uma lógica de conveniência, capilaridade e leitura do território urbano. Do ponto de vista regulatório, Lobel da Luz observa que os embarques descentralizados ampliam o leque de atributos competitivos das empresas, indo além da tarifa. A empresa passa a competir também pelo custo-tempo da jornada. Reduzir a primeira milha significa entregar valor ao passageiro sem necessariamente mexer no preço da passagem, avaliou. Ele ressalta que esse movimento dialoga diretamente com o ambiente pós-marco regulatório do transporte rodoviário interestadual, no qual eficiência operacional, qualidade do serviço e experiência do usuário ganham maior relevância. A sustentabilidade das operações futuras pode depender menos da infraestrutura centralizada das rodoviárias e mais da inteligência em desenhar rotas que façam sentido para o deslocamento urbano real, afirmou. Para Lobel da Luz, a descentralização não significa o esvaziamento das rodoviárias, mas uma reconfiguração do papel desses equipamentos. As rodoviárias continuam importantes, mas não atendem igualmente todos os perfis de passageiros. O sistema passa a admitir soluções diferentes para mercados diferentes. Na avaliação do consultor, embora ainda seja cedo para afirmar que esse será o modelo dominante, o movimento tende a se expandir. Não parece uma exceção pontual, tudo indica que estamos diante do início de um novo padrão de serviço, especialmente em mercados de alta demanda e forte concorrência, concluiu. O caso serve de alerta para gestores públicos, reguladores e operadores. A discussão sobre o futuro do transporte rodoviário passa cada vez mais pela integração com a mobilidade urbana e pela capacidade de conquistar o passageiro desde o primeiro quilômetro da viagem. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o Diário do Transporte e o advogado especialista em regulação do transporte rodoviário de passageiros, Ilu Lobel da Luz, que ele acaba retratando sobre a descentralização das linhas rodoviárias. E vou estar destacando aqui com vocês alguns trechos desta conversa que teve entre o senhor Ilu Lobel da Luz com o portal Diário do Transporte. Começando por um caso que fala o seguinte: essa autorização evidencia que a disputa pelo passageiro começa antes da viagem em si. Não é apenas o preço da passagem que está em jogo, mas o tempo
e o esforço que o usuário precisa fazer para acessar o serviço. E também acaba relatando isso também. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o deslocamento até a rodoviária pode ser um gargalo maior do que o próprio trajeto rodoviário. Isso pesa na decisão do passageiro quando ele compara o ônibus com outros modais. E para finalizar, o foco deixa de ser a operação estática terminal a terminal e passa a ser uma lógica de conveniência, capilaridade e leitura do território urbano. E vou citar aqui com vocês alguns exemplos disso, como no caso da aviação Águia Branca, que já opera a linha São Paulo a Rio de Janeiro, fora dos terminais rodoviários tradicionais. Ela opera por meio do Shopping Metrô Itaquera e também pelo Via Parque Shopping. Já no caso, a Cometa já opera ligando Barra da Tijuca, no caso, a São Paulo, e também a aviação Cometa, que opera da Barra da Tijuca a Campinas e também a Belo Horizonte, que são exemplos de serviços que já estão sendo oferecidos pelas companhias, isso fora das rodoviárias tradicionais. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.